Deus Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, assim, falado conosco de formas tão especiais. O Senhor sabe como falar ao nosso coração. Por isso nós agradecemos ao Senhor, porque temos sido tocados, Senhor, pela Tua palavra nesses momentos que nós temos recebido do Senhor aqui. Nós pedimos ao Senhor agora que o Senhor use a vida do Willy, que o Senhor dê graça, sabedoria, que a palavra do Senhor possa estar sendo untada com óleo. E nós abrimos o nosso coração, Pai, e desejamos tudo do Senhor agora. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, como é bom estar aqui. Vocês são meio doidinhos. Tem gente muito melhor que podia estar aqui falando, né? Mas eu me sinto honrado, agradecido e preocupado de cumprir um propósito que é do Senhor, né? Eu e Lu, a gente orando por esse tempo, ela queria que eu falasse de um assunto menos controverso, né? Menos complexo, mas o Senhor depois confirmou que é sobre esse assunto que a gente vai compartilhar. Mas antes de começar, eu queria falar de algumas coisas. A gente, né, o Senhor tem cuidado da gente lá como tem cuidado de vocês aqui. E a gente vai ter dois eventos muito preciosos que a gente quer dividir com vocês esse ano lá no Rio. Põe aí a artezinha do Coneglian aí, por favor. Esse ano o Coneglian achou uma data para a gente nos dias 23, 24 e 25. Em nome de Jesus. 23, 24 e 25 de agosto. Não é um retiro, né? É um acampa dentro. A gente arrumou um auditório bem jóia lá para até 982 pessoas. Então esse é o limite do evento, a gente não vai poder receber mais. Então eventualmente a gente vai, eu estou com fé pra caramba, viu? A gente não vai poder receber mais do que 982, mas a gente está bem animado com essa oportunidade, porque é um irmão precioso que o Senhor tem usado com muita graça para falar de muitos assuntos, principalmente relacionados à família, né? E a gente quer dividir isso com outros irmãos, né? A gente podia fazer um negócio mais intimista, mas leva a mão, não é minha praia, não. Eu gosto de muita gente. É mais gostoso, né? Então, esses dias, se vocês quiserem estar conosco no Rio, a gente deve ter alguma forma de inscrição, porque a gente deve tentar hospedar os irmãos de alguma forma lá. Nós somos 101 quebrados lá, né, Gil? Mas 980 a gente dá um jeito, não dá? Aleluia. Então, dias 23, 24 e 25 de agosto, a gente vai ter esse irmão precioso lá conosco. E estamos planejando um retiro de jovens para novembro. Tem dois feriados prolongados esse ano. Um é o feriado de Porcos Tristes, né? Que a gente vai lá para Ponte Nova, Corpus Christi, dias 30, 31, 1 e 2 de junho, maio para junho. E em novembro tem o feriado do dia 15, que cai numa sexta-feira, né? E a gente começa quinta de noite e vai até o domingo, num retiro que promete ser bem animado também. Amém? Então, avisem os presbitérios aí para a gente, de repente, organizar caravanas. Em breve a gente vai ter mais detalhes, mas a artezinha está aí. Amém? Agradecer o carinho dos irmãos que nos recebem com tanto amor, né, com tanto carinho, com tanta... Repete a data? É que eu não estou lendo, gente, eu não lembro. Ah, dá para ver aqui? Não tem data, é 14 a 17 de novembro. Faixa etária a partir de 14 anos. Né? Devem estar com a gente o Pedrão do Borel, né? E mais alguns nomes preciosos aí, a gente vai, mais para frente vai divulgando, mas já fica aí a dica. Amém? Então, irmãos, eu vou falar sobre um assunto delicado que provavelmente vai mexer com todos nós, né? O Senhor trouxe uma palavra para a gente ontem sobre idolatria. E hoje a gente vai compartilhar sobre senhorio. A palavra de Deus só apresenta dois senhores. Quem aí arrisca? O Senhor Deus e o dinheiro.
E é um assunto que a gente talvez não fale tanto quanto deveria, mas é o assunto mais abordado das Escrituras. Mais abordado das Escrituras é dinheiro. Tem 205 versículos sobre fé na Bíblia, tem 208 versículos sobre salvação e quase 3.000 versículos sobre dinheiro. Salvação e fé dá o dízimo do dinheiro em termos de número de versículos. É um assunto muito importante e muito espiritual. Porque ou você vai servir as riquezas, ou você vai servir ao Senhor. Então vamos lá. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Colossenses 3, no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Avareza, que é idolatria. E é nesse ponto que a gente queria chegar. Dinheiro move a gente, paralisa a gente, faz a gente tomar decisões. E a Bíblia diz que Ele é um Senhor. E no versículo que Jesus diz isso lá em Mateus, no capítulo 6, se eu não me engano, 24 ou 25, a mesma palavra que é usada para Deus, Kyrios, é usada para mamon, Kyrios. Ou você vai servir Kyrios, Deus, ou você vai servir Kyrios, dinheiro, ou mamon. Um ou outro. Então vamos tentar olhar isso com mais atenção. Quando a gente pensa na palavra avareza, qual é a primeira coisa que a gente pensa? É o quê? No cara que é mão de vaca, não abre de jeito nenhum. Não é o primeiro pensamento que a gente tem sobre a avareza? Mas, se você pegar o dicionário, avareza não é usura só. Avareza é o desejo de ter sempre mais. Então, tanto a pessoa que retém, quanto a pessoa que desperdiça, porque ela quer ter sempre mais, então ela gasta, até o que não pode, é avarenta. Amém? Ela se manifesta tanto na pão-durice quanto no desperdício, ou no gasto excessivo. Tem 3 coisas que a Bíblia fala para a gente fugir. Fugir das paixões da mocidade, isso está lá em 1 Timóteo, se não me engano, manda fugir da impureza, das paixões da mocidade e manda fugir da idolatria, isso está lá em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. E a gente acabou de ouvir que em Colossenses a avareza é idolatria. Idolatria é o quê? Ao possuir, ao ter, ou reter, ou o gastar. Quem compra tudo o que tem, tudo que deseja, não aquilo que precisa apenas, é o quê? Avarento. Ok? Quando a Bíblia fala sobre o amor ao próximo, a pessoa compra o sapato e já está pensando no próximo. Não é desse próximo que Jesus está falando, querido. O cara compra o carro e já fica pensando no próximo, o amor ao próximo carro. Porque não se contenta, não se satisfaz e não vai contentar nunca. Nunca. Vamos lá, Lucas, capítulo 12, verso 15. Olha o que Jesus diz. Então lhes recomendo, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ou seja, ele está dizendo que tem tipos diferentes de avareza. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Mesmo que sejam muitos. A gente tem tendência de achar que a gente é mais feliz quando a gente vai ser mais feliz quando a gente tiver. Vamos lá para 1 Coríntios 8, do 1 ao 2, falando também de idolatria.
1 Coríntios, capítulo 8, versos 1 e 2. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que somos todos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Mas se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. O texto fala de coisas dedicadas a ídolos e aponta o fato de que a gente tem explicação racional para justificar os nossos ídolos. Nós somos senhores do saber. Minha filha, você comprou 3 sapatos e aí a esposa tem, né, toda a sua sapiência, malandragem. Não a minha, irmãos. A minha é comedida, né, exemplar. Estou falando, tem gente, né? Tem gente. Mas a gente é muito hábil para justificar. Tem pecado ter uma BMW? É pecado comprar BMW? Não, não é pecado. Mas se o sujeito não tem como pagar a BMW, ele comprar a BMW é um pecado de avareza. Porque o porquê é tão importante quanto o quê. O sujeito comprou a BMW, aí você pergunta, por que você comprou a BMW? Aí vem o mestre do saber. Porque é um carro de muita qualidade. Tem problema nisso? Não é problema. O problema é quando você não poderia fazer um negócio desse. E por que comprou a BMW? A resposta é que pode nos assustar, porque a gente não fala a verdade. Por que comprou esse carro, que custa 600, se tem um que faz a mesmíssima coisa que custa 100? Porque essas coisas, as coisas, elas são, na nossa sociedade, elas são símbolos. E a gente precisa considerar isso com seriedade, com entendimento da palavra. Quando a palavra fala que o dinheiro é senhor, quer dizer que ele toma conta das nossas decisões. Mas se Deus é senhor, toda vez que eu vou tomar uma decisão ou que eu vou fazer alguma coisa, para quem que eu vou perguntar? Eu preciso perguntar para o Senhor, porque não é pecado comprar BMW. Mas se eu for ao Senhor, por motivos diversos, talvez o Senhor fale assim, querido, não compra a BMW, compra o Corolla, que é joinha pra caramba, porque eu não estou falando mal de um, nem contra o outro. Mas eu conheci um irmão que ele congregava numa igreja muito simples. E ele disse para mim assim, eu não posso ter uma BMW, quer dizer, eu posso, mas eu não posso chegar na comunidade onde eu congrego com a BMW, porque isso é um símbolo na nossa sociedade. Se eu chegar com a BMW lá, as pessoas vão ter um problema. Então eu preciso usar um carro mais simples para não perder o acesso às pessoas. Ele trocava de carro todo ano pela mesma cor, para as pessoas não perceberem que ele estava sempre com um carro novo, porque a preocupação dele... Não, acho que era todo ano. 2 em 2, né? Todo ano o mesmo carro, a mesma cor. Para não deixar os irmãos... Ele não queria provocar uma reação. Entende o cuidado? Esse coração, né? Fala assim, ele orava, o Senhor falou, compra o mesmo, querido. Você pode ter um carro novo, não tem problema. Compra a mesma cor, o mesmo modelo. O pessoal só vai perceber no ano que o modelo mudar um pouquinho, o farol, não sei o que, o pessoal de repente percebe, né? Um ou outro mais atento. A mulherada menos, mas a rapaziada mais, né? Nada, não foi depreciativo. É, né? A gente teve uma experiência muito engraçada há uns anos atrás. A gente foi para um encontro no ano 2000, na Jocum, lá em Contagem. Eu acho que o Vinho estava lá. Clínica pastoral. E tinha um pastor da Argentina, Alejandro Rodrigues, que ele trouxe uma palavra sobre dinheiro que foi... Né? Vem contar, meu bem, vem. Quero contar essa porque essa é muito legal. Eu encontrei o Vince lá, você lembra disso? Isso foi em 2001. Marcelo e João também estavam lá. E o pastor era bem doidinho, assim, esse pessoal da Jocum bem intenso no Senhor.
E ele começou a pregação assim: todo mundo pega um dinheiro na sua carteira, R$100. Acho que não tinha R$100 na época, R$50, todo mundo pegou. Agora coloca esse dinheiro em cima da sua cabeça. E todo mundo, você lembra disso? Todo mundo colocou. A pessoa aqui de cima fala, o que faz o pessoal aqui de baixo? Obedece, né? E aí todo mundo deixou o dinheiro lá, ninguém nem mexia muito para o dinheiro não cair. E ele começou a falar assim: se eu falasse para você que o Senhor quer você hoje na África, você iria? Para quem você perguntaria se você pode ir ou não? Se eu pergunto para minha conta corrente se eu posso ir ou não, o meu Senhor é o dinheiro. E a gente era muito duro na época, muito duro. Recém-casados, né? O Willy tinha um salário fixo. Eu lembro que metade do salário ia no condomínio do apartamento e o resto a gente administrava lá, fazendo muita salsicha para os jovens para receber dentro de casa. E eu entendi naquela época, é como se Deus tivesse virado uma chave no meu coração, de que o dinheiro não ia me parar, porque ele não era meu Senhor. E que todas as vezes que Deus me chamasse para fazer alguma coisa, eu tinha que perguntar para Ele se era para ir ou não. Porque se fosse para ir, Ele ia prover. E todo o resto da nossa vida foi guiada por causa disso. Porque eu lembrava que o dinheiro não me dominava, não era governo sobre a minha vida, e que ele era um servo de alguém que é muito maior que ele. Isso mudou o jeito que a gente lidava com o dinheiro. Não o que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. A gente não está dando uma de sabichão, viu, querido? A gente está falando de uma coisa que é um problema para todos nós. Amém? Eu tive experiências muito engraçadas com dinheiro, né? Porque eu cresci com meu pai muito durinho no início da nossa vida, mas meu pai é um cara muito capaz. E muito rápido ele prosperou. E a gente estava indo bem, né? Eu era moleque, eu percebi que alguma coisa melhorou, né? Tinha um carro, de repente, A2, e tava jóia. Teve o plano Collor, que foi engraçado, né? Um dia tinha dinheiro, no outro dia não tinha mais nada. E, né, foi para quem era vivo, né? Quem não sabe, quem não estava vivo, vai pesquisar na internet, pelo amor de Deus. Seus novinhos, sem vergonha. E aí, né, a gente viveu essas coisas todas e a percepção que a gente tinha dessa entidade que é o dinheiro, ela dependia dessas experiências, não é verdade? E demorou um tempo para a gente encontrar com o dinheiro na palavra. Porque Deus tem padrão, querido, para todas as coisas. E tem padrão para dinheiro, amém? Então, a avareza é um ídolo. Dinheiro é senhor, ele é Kyrios. É engraçado que Satanás é chamado de príncipe na Bíblia, né? Porque tem gente que acha que tem um atrito, uma guerra espiritual entre Deus e o diabo. Irmão, o diabo não está ele está se opondo a Deus, mas ele não está no mesmo patamar. É tipo o Flamengo e o Vasco, são coisas completamente distintas. Ué, não é não? Não é não? Gente, vamos prestar atenção na palavra, não desvie a atenção, por favor. Gente, ele não é senhor, ele é servo. Satanás é servo. Só que ele é astuto. E ele pega o troço que é senhor e usa. O dinheiro é senhor. E ele usa o dinheiro para escravizar, inclusive os irmãos. Mas vamos seguir em frente. Nossa luta é contra o dinheiro? Não. Nossa luta não é contra o dinheiro. Nossa luta... Satanás é o nosso inimigo, né? O mundo é o nosso inimigo. Na verdade, eu lembro que falou, acho que foi o Coneglian mesmo, né? O inimigo de Deus, não, o inimigo de Jesus é Satanás, o inimigo do homem é a carne, do espírito é a carne, e o inimigo de Jesus... Ai, gente, era legal pra caramba. Sei que um deles, o inimigo é o mundo. Eu não vou lembrar qual é o... Perdão não trazer certo. É inimigo da igreja é o mundo, exatamente. E mundo na Bíblia é a palavra cosmos. Manja a palavra cosmético? Vem do cosmos, que significa aparência. Então o mundo é uma coisa que parece, e dinheiro está muito ligado a isso. Porque quem tem dinheiro parece uma coisa, correto? Eu não sou muito de roupa, dá para perceber que minha esposa sofre com a minha moda, né? E quando eu levanto a meia no meio da canela, ela fica feliz, gente. Pensa a mulher orgulhosa do marido.
É porque eu tenho frio na canela, gente. Tem misericórdia, né? Mas tem, assim, tem gente que se veste com as coisas que são caras. Tem uma camisa aí que chama Durvalina, né? Como é que é? Dudalina. Eu sabia, eu só estava brincando com você. A Dudalina, gente, ela custa R$1.000. Só que essa aqui, ela custou, sei lá, 60, 70. Elas fazem a mesma coisa, gente. Uma tem um trocinho bonitinho assim, né? Isso aqui é uma flor, isso é um chafariz espirrando água, eu sei que é trem não. Tem problema comprar a camisa da Durvalina? Não tem, querido, mas ela é um símbolo. Quem tem, a Durvalina tem, né? Porque quem não tem, não pode comprar a Durvalina, gente. Eu sei, querida. Não é isso? O carro que você dirige fala muito do que você tem, do que você pode. E num ambiente onde a gente precisa ser acessível, eu preciso ter temor de que eu não posso criar nenhum obstáculo para uma pessoa que tem dificuldade. Se a gente comer coisa sagrada a ídolo, a gente vai morrer, vai. Não, mas se escandaliza o sujeito do teu lado, você não come a comida sacrificada a ídolo. Porque você bota a mão em cima do acarajé lá, que é consagrado lá pela baiana, e fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus, e tu cai dentro se tu gosta do acarajé. Não tem problema não. Eu só não gosto do acarajé, senão comia. Se bem que hoje eu mudei de fase, irmão. Eu estou fazendo fotossíntese. Eu não posso mais comer nada. É sério, eu fico no sol assim, Senhor me alimenta, Jesus me alimenta. Porque esse negócio não sai de mim, misericórdia. Estou lutando, agora estou lutando. Continua a luta. Como é que é? Estou firme na luta, companheiro. É isso? O que a gente faz com o dinheiro fala muito, né? Porque a gente pergunta para a carteira. Vamos para o retiro? Não posso. Por quê? Porque não tem dinheiro. Quem foi o Senhor? De boa. Quem foi o Senhor da resposta? Foi o dinheiro. Não é isso? 1 Timóteo 6,10 diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de... Para os especialistas de grego aí, todos na Bíblia significa todos. Então a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo com a gente. Está com problema? A palavra está dizendo que a razão de todos os males é o amor ao dinheiro. É o dinheiro o culpado de todos os males? Não. Mas o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. A avareza, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um ambiente onde a vontade do rei é feita. Amém? Tem um reino aqui, o reino da igreja de Monhuaçu. Quem é o Senhor dessa igreja? É o Senhor Jesus. Quem manda aqui? É o Senhor Jesus. Então aqui, nesse reino, é feita a vontade do Senhor Jesus. Certo? Em nome de Jesus, né? A gente vive num tempo onde a nossa mente, irmãos, ela é bombardeada. A gente recebeu e não percebeu um monte, né, desse peso todo aqui, metade a cultura do mundo, querido. É muita coisa. A gente recebe uma carga de influência que não é bíblica e assimila isso como se correto fosse. E muito disso em relação a dinheiro. Amém? A palavra diz em Tiago 3,15 que a sabedoria do mundo é terrena, animal e diabólica ou maligna. Terrena, animal e demoníaca. A gente vive assolado pelo humanismo. A gente pensa tudo a partir do homem. O homem está no centro de todas as coisas. Por isso que inventaram a supergraça, ou hipergraça. Sabe qual é da hipergraça? Jesus já fez tudo, queridão. E moeu tudo na cruz, está tudo resolvido. Agora é só deleitar, porque você saiu da lei, daquela carga pesada de regra, e agora é só curtir. Pode fumar, pode beber, pode coisar com as coisas aí,
tem problema não, porque Jesus, ele entende. Essa é a hipergraça. E é loucura, porque o pessoal rasgou Paulo todo para inventar esse trem. Paulo chega a dizer, a lei é boa. Jesus não cancelou a lei, não. Ele veio morar dentro de você para você ser capaz de obedecer. Quer dizer que ele rasgou a lei? A lei já era? Não, querido, você precisa continuar obedecendo. Você vai viver do jeito que você quer? Não tem senhorio de Cristo nisso. Se ele obedeceu, não fazia nada sem ver e sem ouvir do Pai. Jesus, a gente não é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai? Se ele, que é Jesus, que é o nosso exemplo, não fazia e não dizia nada sem ver e ouvir do Pai, qual é o padrão para mim? É o mesmo padrão. Ele não morreu na cruz para eu viver do jeito que eu quero. Isso é loucura. Isso é engano. Amém? Estamos juntos? Então vamos seguir. O humanismo é o lugar onde a gente pensa tudo a partir de si e não a partir do rei, do pai. A gente precisa considerar isso com seriedade. A forma como eu tomo decisões, se não for bíblica, de acordo com o padrão do reino, a Bíblia está dizendo, aqui nesse texto de Tiago, que é diabólica, animal e terrena. Isso não entra no céu, querido. Não é o padrão de Deus. Amém? E como eu vou adquirir o padrão do reino? Porque agora eu estou preocupado. Se eu não estou vivendo o padrão do reino, que padrão que eu estou vivendo? Como é que a gente adquire isso? Precisa haver uma mudança de mente. Eu preciso ser transformado. A gente passa pela porta, mas Jesus é um caminho, querido, que precisa ser percorrido. Caminho, verdade e vida. Se eu continuo no mesmo lugar, que significa que eu estou parado, não estou andando. Lembra do Salmo 128, que fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem que teme ao Senhor e fica parado, ele não está andando, querido. Amém? O que acontece no trajeto? Você sai daqui para Manhuaçu, tu passa por montanha, tu passa por vale, tu passa por curva. O que acontece no trajeto? O cenário precisa mudar. Vai ter um lugar que vai ter uma plantação de café, vai ter um lugar que vai ter um descampado, vai ter um lugar que vai ter uma floresta alta. O cenário precisa mudar. Se você está lidando com o mesmo problema há muito tempo, preste atenção. Você pode não estar saindo do lugar. Quando estou falando de uma dificuldade que dura tantos anos, eu estou falando da forma como você lida com a dificuldade. Porque às vezes você tem uma pessoa doente na sua família e ela vai ficar doente, talvez, se o Senhor não intervir, por muito tempo. Mas se você continua lidando da mesma forma com a circunstância, significa que você não saiu do lugar. Amém? Romanos 12 fala isso, né? E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa que se eu não tiver a minha mente transformada, eu não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos saber qual é a boa. Lembra do sabemos de ontem? Não vai saber. Precisamos caminhar, amém, queridos? E isso começa com uma transformação da nossa mente. Todas as circunstâncias mudaram do jeito que eu queria? Não. Desde que eu tomei uma posição com Jesus? Não. Mas a escolha de deixar alguns pecados, ela é minha. Jesus não fica nos mesmos ambientes que eu o tempo todo falando assim, não faz isso, ai, ai, ai. Não precisa. Eu amo ele demais. Tem um testemunho do Rodolfo Abrantes que é muito legal. Ele falou assim, eu gosto muito de tatuagem. Amo tatuagem. Ele tem 200 tatuagens, sei lá. Aí ele se converteu. Aí ele parou na frente do espelho lá um dia escovando dente, aí ele tirou a blusa e começou a escolher lugar para botar tatuagem. Aí ele falou que ouviu assim uma voz. Chega. Aí ele falou assim, caraca, Deus falou comigo. Mas chega do quê, assim? Chega. Aí ele saiu do banheiro e falou, não quero mais tatuagem, não vou fazer mais nenhuma. Por quê? Você não gosta de tatuagem? Gosto muito, mas eu ouvi a voz, que eu gostei muito mais de ouvir a voz.
Encontrei um negócio que eu gosto muito mais. Eu não preciso mais. É pecado fazer tatuagem? Eu não vou nem entrar nesse ambiente, querido. Não é importante. Não faz diferença. A diferença é se eu pergunto para ele, posso? Ou se eu faço o que eu quero. Essa é a diferença. É isso que precisa mudar na minha vida. Se ele falar, faz, queridão, bota meu nome grandão daqui até aqui, vai lá e faz, amado. Amém? A gente encontrou uma coisa que a gente gosta muito mais, que é muito mais preciosa. Vamos lá. Vou pular esse trem aqui. Vou pular esse trem aqui também, senão a gente não termina hoje. Esse trem também. Oi? Amados, a gente pode separar religião de Estado, né? O Estado é laico, mas a gente não consegue separar o que é gospel e o que não é gospel na nossa vida. Aqui você liga a chavinha do crente, você sai ali fora, você liga a chavinha do mundo, sei lá como é que o negócio funciona na tua cabeça, né? A gente vive um evangelho partido às vezes, não estou dizendo que é todo mundo não, mas lá fora eu tomo as decisões, aqui, aleluia, vamos consultar o Senhor, cadê o profeta para me falar o que eu vou fazer da minha vida? Entende isso, né? A gente é um ser integral. Jesus não pega só o espírito da sua vida, Ele quer você inteiro. Quando você entrega a tua vida para o Senhor, né, e a gente chama Ele de Senhor, Ele passa a ser... O que significa Senhor? Ele passa a ser o quê? Dá uma palavrinha aí. De 4 letras, começa com D. Dono! Dono! Eu tenho um carrinho lá fora. Eu sou o dono do carro. A chave fica aqui. Nesse bolsinho aqui. Se alguém quiser usar o carro, tem que falar com quem? Com o dono, comigo, porque eu que mando no carro. Quer dizer, Jesus que manda, né, irmão? Eu estou só de mordomo. Mas não é assim? Eu sou dele. Eu me entreguei voluntariamente. Ele não botou a arma na minha cabeça, entrega a tua vida para Jesus. Ninguém botou. Eu reconheci esse amor, reconheci que eu ia ser escravo dos meus desejos e inclinações, eu ia ser escravo desse amor. Eu escolhi. Eu quero ser escravo do Senhor. Ele é um bom dono, Ele vai cuidar de mim. Amém? Não falta promessa na Bíblia do cuidado do Senhor. Só que eu sou uma propriedade meio complicadinha, né? Porque eu não pergunto para Ele o que eu posso, o que eu não posso fazer. Porque eu tenho outro Senhor. Posso, né, ter outro Senhor. Isso a gente precisa considerar. Irmãos, esse sistema mundano de aparência, ele não se satisfaz. Não se contenta, nada é o suficiente. Porque precisa sempre mais. Isso é espiritual ou não? Muito espiritual. E até Salomão entendeu isso, né? Lá em Eclesiastes 2 ele fala, considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tiago chega a dizer que a gente precisa ajuntar tesouro onde a traça não corrói, né? Tudo se juntar aqui, querido, você vai morrer, você não leva nada. O que tem valor? Aquilo que é eterno. Amém? Então vamos chutar o pau da barraca, ninguém mais trabalha, a gente vai viver para Jesus, é isso que eu estou dizendo? Não, porque no mesmo Salmo 28 que a gente mencionou agora, Deus trata do trabalho e do tempo. Vamos dar uma lida lá no Salmo 128? Deus fala, eu trabalho até agora, eu não descanso, você dorme e eu trabalho, a palavra diz, né? Salmo 128. Bem-aventurado o homem, vai botar aqui, filho? Ah, moleque. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Esse salmo é para o homem casado. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa, ou à roda da mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, Deus quer pôr em ordem trabalho na nossa vida. Ele quer ser Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Quem aqui trabalha demais e reconhece que trabalha mais do que deveria? E eu não vim trazer acusação, mas você precisa colocar isso para o teu Senhor. Senhor, eu queria ter mais tempo com a minha esposa e com os meus filhos, porque ninguém ordena a casa sem passar tempo com esposa e filhos. E se a gente perguntar para as esposas, a queixa de muitas delas, da maioria, é de falta de atenção. Não existe, a mentira desse tempo é o tal do tempo de qualidade. Eu vou passar os 15 minutos das galáxias com meu filho. Mentira, conversa fiada. Não existe tempo de qualidade. Existe tempo ou não tempo. Ou você passa tempo com o moleque, ou não passa. É desse jeito. Ah, então não posso mais trabalhar? Não, querido. Claro que não. Digno é o trabalhador do seu salário. Versículo sobre dinheiro. Mas, quem é o Senhor? Paizinho, eu tenho esse trabalho aqui porque eu preciso prover para minha família e eu sei que isso é bom. Mas, eu preciso de mais tempo com minha esposa e com os meus filhos. Me ajuda. E aí o Senhor, Ele ajuda. Eu fui criado no Evangelho, né? E meu pai, dá para dizer que ele é rico, né? Ficou rico quando eu ainda era solteiro. Um homem capaz, muito inteligente, temente ao Senhor, né? E eu cresci, quando eu cheguei nessa fase da vida, ele falou assim, meu filho, presta atenção. Eu queria ser músico, né? Aí ele falou assim, presta atenção. Se você ser músico, vai ser difícil você sustentar a tua casa. Porque no Brasil, pagar dinheiro com música é osso. Faz um curso que, de repente, dá uma profissão que te permita sustentar a tua casa e você serve o Senhor com música. E eu recebi aquele conselho, né? Falei, legal, vou fazer direito. E né, nem eu quase acredito, terminei a faculdade. Só que assim que eu entrei na faculdade, malandramente arrumei um amigo da igreja lá para a gente comprar um posto de gasolina junto lá no Rio. E aí foi eu e o Filipe, com a ajuda dos pais, compramos um posto de gasolina lá. E foi show de bola. O troço foi de 0 a 100 rapidinho, só com cuidado, com zelo, né, com esforço. E eu passei a faculdade para a noite, fiz daquele jeito, né, que até Deus duvida, né, se bem que ele sabe. E trabalhei para caramba lá no posto. Pouco tempo depois, meu parceiro teve um problema grave. Minha esposa já mandou, eu não vou dizer qual era o problema. E a gente precisou apartar por causa desse problema. E eu fiquei sozinho. Ah, moleque, estava do jeito que eu gosto. 19, 18 anos, né? Ele chegou a pensar em me emancipar quando eu ainda não tinha 18 para poder botar o treco no meu nome lá, mas não precisou. E aí, eu gostei daquele trem. Falei, que mané, faculdade o quê? O comércio é maneiro demais, você tá doido, Zô? E aí fomos no posto até o dia que, depois da terceira tentativa de sequestro, que era o crime da moda na época, lá no Rio, né? Eu falei, tá brabo, né? E aí eu decidi falar com o pai. Pai, tá osso, né? Me ajuda aí, né? E aí a gente vendeu os postos e eu comecei a trabalhar com material evangélico. Não, eu estava viajando desde sempre lá com o pessoal da música, né? E aí eu decidi começar uma empresa de artigos evangélicos. E muito rápido a gente teve o sonho também, né? Pois é. Eu estou tentando correr, gente. Não precisa correr. Não precisa. Ele teve um sonho, ele era muito obstinado. E ele queria ser rico sem precisar do pai dele, né? Queria, tipo assim, dar orgulho pro pai e falar assim, não precisei do meu pai para nada. Porque essa era a raiz de um coração de um menino adolescente, jovem, muito, que não parecia rebelde, mas lá dentro, era rebelde. Tinha uma cara de crente, mas era crente também. E aí,
Quando ele perdeu o posto, não tinha o que fazer, estava com a faculdade de Direito já completa, mas não tinha como trabalhar, porque ele não queria fazer aquilo. E a gente viajava muito com os irmãos, né, Casa de Davi, David Keelan, a Zaf começou a trazer os CDs para o Rio. E o negócio, que era uma brincadeira, ficou muito grande. A ponto do Willy estar trabalhando no escritório do pai e o Nelson entrou, não conseguia passar das caixas de CD que o Willy trazia para o Rio para vender para as pessoas, sem ganhar nada. Aí o pai dele falou assim: você precisa escolher o que você vai fazer da sua vida. Ninguém pode servir dois senhores. E o Willy escolheu, aí a gente orou e o Willy teve um sonho. E o sonho era um pergaminho que se abria. Um anjo abria um pergaminho e falava assim, porque o Willy falou: se eu vou abrir alguma coisa, eu preciso de um nome. Se Deus me der um nome, eu vou largar o escritório e vou abrir um comércio. E ele sonhou que um anjo abria um pergaminho e estava escrito assim: coisas de crente. Aí no pergaminho: fidelidade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade, honestidade, fé, amor, paciência. Era enorme. Aí ele acordou e falou assim: eu vou abrir um negócio, eu sonhei com o nome. E aí a gente entrou de cabeça. Eu vou contar essas partes que você não pode ficar assim, né? Seja a boca de outrem a te elogiar, né? E ele começou a trabalhar que nem maluco, que nem maluco. Ele trabalhava exageradamente. Você quer que eu já conte o final? Ou você quer contar o final? Então vamos lá. O problema era o seguinte: eu era um adorador extravagante, era aquela paixão por Jesus, mas eu tinha objetivos dentro do meu coração, porque a gente fica assim: não, eu sou crente, Jesus é o meu Senhor, mas como é que eu tomo minhas decisões? E eu era crente, apaixonado por Jesus, e poliglota em língua estranha, varão, pensando o quê? Só que eu tinha um monte de desejos e anseios e, sabe, insaciável. E eu estava indo bem. Os números eram fantásticos. Legal pra caramba. Lá e comecei a abrir loja igual um doido. A gente abriu 3 ao mesmo tempo, né? Só furada gospel. Só sangue de Jesus tem poder. Eu sei que alguns anos se passaram e a gente passou um problema difícil, né? Acho que talvez alguns irmãos sabem. Meu pai foi preso nos Estados Unidos como terrorista. Ele não é terrorista, né? Mas porque ele foi para o Irã e é americano. Então, se ele foi para o Irã e é americano, a lógica do americano é que ele é terrorista. E aí foi preso até provar que focinho de porco não é tomada, 2 anos de trelelê. E nesse período eu quebrei, porque trabalhar com crente é um negócio interessante. Calote de crente, você acredita? Muito maneiro, gente, muito legal, muito legal. Sensacional. Trabalha você assim, muito legal mesmo, porque assim, o cara é meu irmão. E me passou a perna, né? Mas aí eu lembrei, sabemos que todas essas coisas cooperam. Né? Um irmãozinho querido lá do negócio lá, uma vez ele falou assim: rapaz, tu tá vendendo teu carro, né? Era uma S10. Eu falei: tô. Tu quer quanto? Eu falei: pô, eu queria 55, mas não tô conseguindo ninguém que paga. Te dou 58. Eu falei: varão, que mistério é esse? Né? E o olho cresceu, né? Avareza. Ele falou o seguinte, ele tinha uma confecção de camisas. Vou pegar teu carro, vou vender ele mais barato, vou fazer, sei lá, 10 mil camisas, 15 mil camisas e vou vender elas. Eu vou ganhar muito mais com o dinheiro do carro, lá na Bahia, volto, pago 58 para você e ganhei dinheiro. Eu falei: varão, não foi carne ou sangue quem tu revelou, mas o meu espírito. Aí eu fui falar: patroa, arrumei um negócio bom. Ela: o quê? Eu vou dar o carro pro Vaguinho e levar lá para... Ela falou: não faz. Eu falei: olha só, quem é autoridade nessa casa aqui sou eu, vou fazer, e fiz. Resultado, o Vaguinho queridão. O Vaguinho pegou o carro dele para a Bahia, cheio de camisa no carro, capotou, acordou 5 dias depois no hospital e me ligou. Eu achei que era uma penada. Eu falei: que isso, Vaguinho? Eu falei: que houve, varão? Ele falou: capotei. Falei: e as camisas? Não sei. Até rimou. Perdeu tudo. O carro dele não tinha seguro. As camisas, ele nem sabe o que houve. Polícia rodoviária também não sabe de nada. Que se tiver polícia rodoviária aqui, eles estão todos honestos, né? Mas aqueles lá não eram.
Sumiu tudo. Aí eu falei, e agora, Vaguinho? Ele falou, vou levar 2 meses para sair dessa cama, mas eu vou te pagar um dia. Né? É um homem assim que tem a marca da eternidade de Deus, porque até hoje nada. Cara, aí a gente passou que 2... Não, e assim, duro é ouvir a profeta falar, eu te disse. Aí eu, mulher rixosa, é melhor morar no deserto. Mas eu te disse, não te disse. Você não falou, né, amor? Mas os seus olhos falavam, e eu ouvia. Sabe o que é isso, querido? Isso é alguém que não falou com o Senhor, que fez tudo sozinho, obstinado. Se eu tivesse ouvido só a esposa, eu fiquei com raiva dela, porque me avisou. A gente precisa consultar o Senhor, querido. E não é só para sair das furadas, não. É porque Ele manda. Eu entreguei minha vida para Ele. Amém? Vaguinho, tadinho. Tadinho, Vaguinho. Eu já até perdoei ele. Achei ele... Já tem aqui, vai na provisão. Vaguinho tá... Nem sei onde é que tá Vaguinho. Estava trabalhando catando lixo a última vez que eu falei com ele. Esse Vaguinho aqui tá bem. O homem abençoado que manda leite e mel. Especialmente mel, né, varão? A mulher está mandando correr. Irmão, achei Vaguinho. Falei, Vaguinho, queria dizer que você está perdoado. O Senhor cuidou de mim. Aqueles anos andando de Monza, velho, que enguiçava dia sim, dia também, foi assim um ensino do Altíssimo. Todas as coisas cooperaram para eu nunca fazer uma cagada dessa mais na minha vida. Mas você está perdoado. Cagada não é legal, né, amor? É comum lá no Rio, viu, irmão? Não escandaliza, não. Vamos andar, gente, vamos manjar. Vamos falar do prático, irmão. A gente cresce em lares completamente diferentes. Tem gente que cresceu com muito, tem gente, e a maioria cresce com pouco. E por causa disso, né, a gente vai tendo uma relação diferente com essa entidade que é o dinheiro. A Bíblia chama o dinheiro de Senhor. Ou a gente vai servir o dinheiro, ou a gente vai servir a Deus. Não tem outra opção. Não, eu não vou participar dessa brincadeira, essa dinâmica. Eu lembro do Cláudio Duarte, ele falou assim quando começou o Covid. Não creio nesse negócio de Covid, não vou brincar disso não vou participar. Até o dia que pegou na casa dele lá e não teve como escapar. Irmão, não tem como você escapar. Ou você vai servir a Deus, ou vai servir as riquezas. Não tem terceira opção. Coluna do meio, zebrinha, não tem. É ou o dinheiro, ou o Senhor. E a gente cresce em ambientes diferentes, com circunstâncias diferentes, com pai pão duro, com pai gastão, com pai que gasta dinheiro em bebida, com pai que gasta dinheiro perde dinheiro em jogo, né? E a gente vai formando uma relação com o dinheiro. Né? Eu lembro que meu pai me ensinou a dar o dízimo. Então, ele me dava 5 contos, eu tinha que trocar o dinheiro para tirar 50 centavos para botar no envelopinho no domingo. E bênção, problema nenhum. Né? Só que aqueles 4,50, maluco, aquilo era meu. E aqui troço rendia. Eu comprava tudo de bolinha de gude, jogava com o moleque, ganhava as bolinhas dele e vendia para eles de volta. Sabe o que é isso? Essa esperteza, avareza. E eu me achava muito esperto. E já a gente chega no ponto onde Deus mostrou que eu não era tão espertinho assim, né? Sabe quando você vai comprar um treco? Está lá o preço na etiqueta lá, 10. Mas você quer pagar 7. Certo? E aí você enche o saco do vendedor. O saco também não é legal, né? Você perturba a paciência do vendedor, porque você quer pagar 7 e acaba conseguindo pagar 8 e você acha sensacional. Sabe qual é o nome disso? Avareza. Porque uma coisa é se você só tivesse 7. Querido, eu tenho 7. Tem como vender? Isso é uma coisa. Mas você tem 300, só que você quer pagar 7 num negócio que está sendo vendido por 10. O nome disso é avareza, idolatria ao dinheiro. Isso é desonesto. Se você não quer pagar 10 porque você acha caro, você vai embora e procura em outro lugar. Vai no Mercado Livre, procura no Mercado Livre. Porque você espizinhar a pessoa porque você quer pagar menos, porque você quer levar vantagem, é avareza. Amém?
Você faz isso, querido, você se arrepende diante de Deus e fala assim, me ajuda a controlar esse impulso de avareza na minha vida. Por conta dessas experiências e influências que a gente recebe ao longo da vida, na escola, em casa, até na igreja, a gente forma uma relação mundana com o dinheiro. E aí eu quero mais dinheiro para um monte de coisa. Eu quero dinheiro para poder ser livre para comprar o que eu quero, para ter conforto, para pagar as contas, para prover, para guardar e me sentir seguro. Porque eu quero um imóvel próprio, porque eu quero viajar para conhecer outros lugares, eu quero segurança, eu quero saúde particular porque a saúde pública é ruim. Alguma dessas coisas é pecado? Nenhuma delas é pecado. Eu tenho plano de saúde, eu moro numa casa própria, eu tenho um carro joinha para chuchu. Alguma delas é pecado? Não. Mas, quando eu me sinto seguro, porque eu tenho plano de saúde, ou porque o meu carro é um carro que tem sensor de não sei. Quando a minha segurança está nessas coisas, se eu tenho dinheiro guardado, eu preciso considerar que talvez ele seja, talvez, assim, de leve, assim, um senhorzinho, assim, sobre a minha vida. É sério. A gente fala assim, mas é sério. A gente não vê pecado, só que as coisas não estão exatamente no governo inteiro do Senhor. Ele não governa tudo, Ele não manda em tudo. Você fecha a tua conta lá, você recebe o seu salário, que você não sabe, mas você recebeu de Deus, porque Ele é o teu provedor. Você pode ser funcionário público, mas o teu salário vem de Deus, porque é Ele que te sustenta. E aí você paga as suas contas, isso é bom, isso é honesto, e com o que sobra você faz o que você tem vontade. E é desse governo que a gente está falando. Quando a palavra fala para a gente lá em Mateus 6, no versos 25 ao 34, não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar tempo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai também os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Ele for Senhor do jeito que Ele precisa ser Senhor, a gente não vai andar preocupado. Quando a coisa ficou muito ruim, por causa dos calotes, por causa dos muitos calotes, né? Tomei calote de amigão. O pior deles foi o último que me jogou na lona. Um amigo de Macaé, ele tinha 7 lojas e ele passou problema, ele me deve R$500 mil. Esse R$500 mil acabou com a minha raça. Aí eu fiquei devendo 2 pessoas. Deus e o mundo. Banco do Brasil, Itaú, todos eles. Fiquei devendo 2 pessoas. Foi aí que eu falei, agora eu vou correr para Jesus, para pedir socorro. Só aí, porque antes eu ficava renegociando com o banco, cuidar dessa mulher. Essa mulher assinou empréstimo bancário, que ela achou que era renovação de cadastro do banco. Que esse monte de papel? Renovação de cadastro, mas assina aí. Empréstimo. Obstinado. Mas eu me arrependi e o Senhor teve misericórdia. Me livrou das minhas lambanças, que eu não vou falar cagada porque é feio, né? Mas é cagada, irmão. Eu tinha uma loja lá em Campo Grande, no Rio, né? Bairro do Rio. A loja era muito boa. Acho que dos negócios era melhor. E aí, né, um troço muito difícil, a loja pegou fogo. Pegou fogo na do lado e respingou na gente. Eu falei, gente, e agora? Gente, a gente deu uma pintada, uma maquiada, ajeitamos a elétrica, reabrimos a loja, pandemia. Vem contar, que você conta melhor.
história é melhor que ele, não conto? Dá licença. Nesse período, o pai do Willy começou a chamá-lo para trabalhar com ele. E isso nem passava na cabeça do Willy. E eu chorando e orando. E o pai do Willy vinha na gente e falava assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu era proibida de falar sobre isso com os pais dele. Não era orgulho só, não? Era o quê? Não era orgulho. Eu queria que o Senhor provesse a solução. Isso, ele queria que o Senhor provesse a solução. Eu já tinha pedido perdão para os pais. Porque ele já tinha perdido, já estava tudo. E o Nelson vinha e falava assim, está precisando de dinheiro? E a gente devendo colégio, devendo um monte de coisa. Eu falava assim, o Senhor proverá. Minha vontade era gritar, pedir socorro e não podia. E eu comecei a orar, falando, Senhor, tira a gente disso. Eu não conseguia ver saída, porque a gente devia muito dinheiro. A gente não tinha como pagar o dinheiro que a gente tinha na rua devendo. E as pessoas que estavam devendo a gente, todas quebraram. Então não tinha como a gente receber de lugar nenhum. E a gente começou a orar, orar, orar. E o Willy não queria saber do assunto de trabalhar para o pai dele. Um sábado, o Willy começou a trabalhar que nem um maluco. Ele saía às 7 horas da manhã, chegava às 9 horas da noite. Final de semana ele fazia evento para vender material. E mesmo assim, não ia pagar o que a gente precisava. Um sábado eu estava em casa, sozinha, recebi a igreja. O Zanini, eu estava passando um café. O Zanini foi na cozinha e falou assim, o Senhor manda te dizer que acabou agora, para você louvar e adorar o Senhor. É um versículo, né, que... A palavra é aquela palavra de... para cantar e adorar. Josafá. Essa luta não terei que pelejar. Acabou. Isso. E aí eu estava passando café. Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, não sei, Deus mandou dizer. Aí eu acabei de passar café, fechei a cafeteira. Falei, só um minutinho. Subi, fui pro meu quarto, ajoelhei, chorei. Acabou. Se Deus falou acabou, acabou. E aí acabou a reunião. No dia seguinte, eu fui contar para o Willy toda feliz. E o Willy falou assim, amém. Mas Deus não falou nada comigo. E aí eu me calei, passamos o dia. Era véspera de um feriado, dia 15 de novembro. Era uma segunda-feira, de domingo para segunda. O Willy acordou. E ele sentou na cama e falou assim, acabou. Eu falei, o quê? O que acabou? Acabou. Amanhã eu estou colocando todos os funcionários em aviso prévio. Eu falei, por quê? Ele, porque eu tive um sonho. O primeiro apartamento que a gente morava era um apartamento que tinha uma janela grande e que a gente via a ponte Rio-Niterói. E ele sonhou que ele estava na janela do apartamento com a gente, com a família, e um tsunami invadiu o Rio de Janeiro. E ele ia pegando lá da ponte, ele ia destruindo tudo. E o Senhor perguntava assim para ele, você vai se render ou você vai me enfrentar? Eu vou destruir tudo que você construiu. E no sonho ele se ajoelhava e falava assim, pode destruir. E ele acordou e ele falou assim, foram quase 20 anos trabalhando, a gente tinha um nome no comércio, a gente tinha todo funcionários, assim, inacreditavelmente. Mas o Willy ouviu e obedeceu. E dali o Senhor começou a mudar a nossa história. E aí eu que me segurava aquilo como a coisa mais preciosa que eu tinha, eu falei assim, não tem valor. É teu, Senhor, pode levar. Eu fico contigo, tem mais valor. Agora foi fácil. Foi péssimo. Eu falava assim para ela ficava revoltada, eu estou perdendo um filho. Porque eu cuidava daquela empresa com tanto zelo, com tanto carinho, eu amava meus funcionários, e eles me amavam também. A gente estava junto há tanto tempo. Eu nunca tive um processo de trabalhista. Tive de uma safadinha que roubou, botou na justiça e perdeu, né? Uma. Crente. Essa história, vou até pular. E aí, aquilo simplesmente perdeu aquela importância. Perdeu. Eu falei, tá bom, Senhor, eu agora estou... né? Tá complicado o negócio, o que a gente faz? Calma, querido, estou contigo e não abro, é nós, estamos juntos, sou carioca. E aí, aquela semana, a loja queimada, toda ruim, me aparece um cara de uma rede de sapataria. Foi. Eu sei que passou, a gente continuou na labuta, na luta, eu esperando o Senhor, né?
Comecei a estudar para começar a trabalhar com meu pai eventualmente, e aí aparece um doido numa rede de sapataria. Teve pandemia, no meio da pandemia aparece um cara de uma rede de sapataria e falou: eu quero o teu ponto. Eu falei: querido, eu não sou dono do imóvel não, eu só pago aluguel aqui. Ele falou: não, tudo bem, eu quero o teu ponto, quanto é que tu quer? Eu olhei para a minha dívida, olhei para a cara do cara. Pois é, as lojas que tinha naquela rua onde eu estava eram mais baratas do que a minha. A minha era mais... O aluguel era mais caro, né? Eu sei que ele cismou com a minha loja. Eu olhei para a dívida e falei: eu quero esse valor aqui. Ele falou: aceita carro? Eu falei: aceito. Ele apertou minha mão. Eu falei: tem certeza? Sabe, até Deus duvida? Eu estava nessa fase aí, do até Deus duvida. Eu falei: tá, você quer mesmo? Tá, então tá. Cheguei em casa e falei: amor, vendi a loja de Campo Grande. Por quanto? Quando eu falei, ela não sabia se glorificava, se infartava, para depois melhorar. Surreal. O maluco pagou, mais inacreditável. Eu tomei calote de crente, mas o ímpio pagou tudo. Fiz acordo com os bancos, paguei todos os meus funcionários, todos os meus fornecedores. Fiquei duro igual um coco, mas eu paguei todo mundo. Tem nada a ver comigo isso, porque eu não sou bonzinho. Mas eu me arrependi muito diante do Senhor, de tudo que eu fiz sem perguntar para Ele. Aí vinha outra fase, trabalhar com meu pai. Porque o meu pai é querido, mas ele não tem... Tudo que ele tem de QI, ele não tem de inteligência emocional. É um figura. Tudo é na lata, tudo é atravessadinho, tudo, né? A Lu é a minha Ave Maria com meu pai, porque ela tem a malemolência para fazer a intercessão entre o pai e o filho. Achei para mim uma intercessora, porque ela entende ele e traduz a gente, né? E ajudou a gente a conversar. Porque ele é todo, assim, não é bronco. Eu não sei explicar. Ele é fechado, ele acha um monte de coisa e de repente ele solta o... E eu fiz: gente, de onde que veio isso tudo? Estava guardado onde, meu Deus? Né? E eu ficava ferido, né, magoado aquele trem, e ela entendeu a minha necessidade, a dele, e ela nos ajudou a relacionar bem. E aí, o meu pai, ele acumulou dinheiro e ele tinha um amigo da faculdade que há muitos anos trabalhava com ele, e esse cara era doido nos investimentos, só fazia, assim, ele acertava 3 e errava uma, mas a uma perdia os 3. E aí meu pai falou assim: eu preciso que você estude para você cuidar do dinheiro. E há uns anos eu tenho trabalhado com meu pai, e sem entender nada daquele trem, né, o Senhor abençoou, e eu multipliquei o dinheiro algumas vezes nesses últimos 5 anos. Não sou nenhum expert, as pessoas vêm me perguntar às vezes como se eu fosse um grande entendido de bolsa de valores. Não sou. Eu aprendi, foi a perguntar para o Senhor: essa ação aqui, Senhor, posso comprar? Não, querido. E essa ação aqui, Senhor, é boa para comprar? Pode comprar, meu filho. Quando que eu tenho que vender, Senhor? Vende agora, meu filho. Essa é a minha estratégia de bolsa, querido. Porque eu aprendi do jeito mais difícil, que eu sozinho só vou fazer bobagem. Porque o dinheiro não é meu Senhor. Hoje eu ganho muitas vezes o que eu preciso. Muitas vezes. Porque eu mereço? Com certeza não. Mas que aprove o Senhor fazer assim. E às vezes a gente tem essa relação maluca, né, com o que eu tenho, o que eu preciso, o que eu penso que preciso. E o que eu preciso de fato é receber a mente de Cristo. E eu não estou dizendo para vocês que eu recebi, querido, que eu não vim pousar de bonito aqui. Eu sou o cagado, mas que fez tanta bobagem que agora tem medo de andar sozinho. Eu precisei voltar em casa e pedir perdão para os meus pais por ter sido obstinado, por ter sido independente, por não ter
seguido o caminho que ele me orientou. Estuda, querido, estuda, faz um concurso bacana, ou abre um escritório, se esforça, trabalha. Eu fui preguiçoso, achei o comércio mais fácil. Eu pensava assim, vou mostrar para ele que eu dou conta. E eu pedi perdão, e o Senhor viu o meu arrependimento e teve misericórdia. Hoje eu olho para aquilo tudo, eu não tenho orgulho de mais nada. Eu falei assim, gente, podia ter parado em cada lugar esquisito, podia ter terminado tão mal, mas o Senhor foi tão bom, que esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, Ele tem misericórdia. Quando eu entendi que Ele rejeita o soberbo e dá graça ao humilde, eu não tenho outro caminho, eu preciso me humilhar. E fui me humilhar para o meu pai, para a minha mãe, para os irmãos, contei as cagadas, a minha esperteza, porque eu pedi conselho para os irmãos. Varão, apareceu uma loja na estação do trem de Madureira, a loja é linda, é maravilhosa. Como é que eu vendi o peixe? Vendia ele grandão, pesadão. Quem ia me aconselhar a não abrir? Vai que a tua Tafarel, tapinha nas costas, abre mesmo a loja, falando que Deus é contigo. Quem ia falar não? Tem doido que fale que não. Eu aumentava o negócio, né? E foram muitas dessas cagadas que eu fiz sozinho. Minha mulher está mandando parar de falar essa palavra, obedecer. O que eu tenho ensinado com a minha vida, né, para os meus filhos sobre dinheiro? O que eles venham fazer com dinheiro? Isso é muito importante, irmãos. Porque se eu for miserável, pão duro, qual a relação que os meus filhos vão ter com dinheiro? E a gente fez muito filho, né? É 4. Tipo legião. É filho pra caramba. Preciosos. Muito preciosos. A gente tem uma relação com o dinheiro que depende de volume, né? E Jesus mostrou que não é isso. Os discípulos estavam lá numa reuniãozinha, numa sinagoga, vem uma senhorinha, pinga 2 moedinhas lá no gasofilaço. Aí Jesus pergunta assim para os discípulos, e aí, quem é que deu maior oferta aí? Aí os caras apontaram para um fariseu lá, aquele cara chegou com um saco de dinheiro, foi aquele ali. Quem deu a maior oferta foi aquela viuvinha ali. Pô, mas eu ouvi o barulhinho, foi 2 moedinhas. Ela deu tudo que ela tinha. Ele deu do que estava sobrando. Generosidade não tem a ver com valor, tem a ver com o coração. Qual foi o problema de Caim e Abel? Foi dinheiro. Abel deu das primícias, ele queria agradar o Senhor. Eu vou te dar a primeira colheita, eu quero te agradar. E Caim deu do que estava sobrando. Talvez o valor fosse o mesmo, mas a oferta de Caim foi rejeitada. Dá para ser miserável sendo rico ou sendo pobre. Porque é uma questão de coração. Você pode ter muita coisa e ser miserável. E dá para ser pobre e miserável. Sendo rico ou pobre, se eu tomo minhas decisões sem perguntar para o Senhor o que eu devo fazer, não faz diferença quanto eu tenho no banco, se é 10 ou se é 1 milhão. O dinheiro está no comando. Amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Amor, dinheiro, raiz de todos os males. Amor nesse contexto aí não é um sentimento. Você pega a tua carteira e fala assim, eu amo tanto você, notinha de 100. É esse amor que está falando? Ou você pega €1 e fala assim, eu me apaixonei por ti, me enamorei, em espanhol, para gastar o espanhol. Não é disso que está falando, querido. Está falando da influência que ele exerce sobre a forma como você toma as suas decisões. Quem aqui já perdeu o sono por causa de dinheiro? Quem perdeu dinheiro em algum investimento, um mau negócio, ficou muito bravo? Inconsolável. Ó céus, ó vida, ó azar.
Quem já ficou aborrecido com alguém por ter gasto mal o seu dinheiro? Eu. Né? Eu dei um cartão para os filhos, né? Cada filho tem um. Uma necessidade, o negócio todo. Aí quando chega aquela mensagenzinha, né? Às vezes até ligo. Parceiro, o que houve aí nesse restaurante aí? Não, pai, aqui fulano estava sem dinheiro, fulano está sem dinheiro, fulano está sem dinheiro, a gente pagou junto. Glória a Jesus. Avareza. A gente tinha uma irmã lá que reunia com a gente, que ela só tinha uma palavra na boca dela. Glória a Jesus. Tipo assim, pisaram no pé dela, ela... Glória a Jesus, hein? Alguém falou alguma besteira, glória a Jesus. Tudo o que ela falava é glória a Jesus, né? Pro bom e pro ruim. Muito engraçada a irmã Sandra. Querida. Quem já perdeu uma amizade por causa de dinheiro? Porque teve uma desvantagem financeira. Quem governou essa decisão? Você sabe qual é a maior causa de divórcios no mundo? 70% dos divórcios são por causa de dinheiro. Aí vem um dado que você vai ficar assustado. 85% dos rachas que tem nas igrejas são por causa de dinheiro. Não é por causa de diferença doutrinária. É por causa de dinheiro. É assustador. 70% das notícias dos telejornais, que eu não vou falar o nome de nenhum específico, 70% é sobre dinheiro ou economia, as aplicações do dinheiro. Até guerra, sempre por causa de dinheiro. É ou não é um senhor? O amor ao dinheiro é a influência sobre as minhas prioridades. O dinheiro me faz mudar de cidade. A gente troca de emprego e vai embora da cidade onde a gente mora e da congregação onde está plantado sem perguntar ao Senhor se deve ir. Avisa, né? Recebi uma proposta de emprego para ganhar o dobro. Fui. Não tem noção, às vezes, do laço que está entrando. Porque só pensou no dinheiro. Tem pecado você se mudar para outra cidade? Apenas em um caso. Quando é para sair do Rio, é pecado. Já está avisado, ninguém pode sair do Rio. Não é pecado você mudar de cidade por causa de trabalho, não é. Pecado é você não perguntar a quem manda. E quem manda não é o teu discipulador, não é o pastor, não é o vice, não. Você pode até... Me ajuda em oração aqui, querido. Eu preciso consultar quem manda. Quem manda é o Senhor. O Asaf Borba tem uma história muito interessante. Muito, muito interessante. Década de 90, o Asaf era o cara. Não tinha outro. Né? Se ligava o rádio cristão, era Asaf o dia inteiro. Né? Músicas que marcaram aquela geração. E a gente canta até hoje. E aí ele recebeu a proposta de um grande ministério, de um pastor muito proeminente, para ir para o Rio morar, para trabalhar junto com esse querido. Rapaz, era bom demais. Ele que tocava em rádio ia tocar em televisão, em rádio, internet que estava começando, o negócio era top demais. A proposta de salário era 5 vezes o que ele ganhava na Rede Globo, que ele trabalhava na Rede Globo do Sul na época. Aí ele foi conversar com os pastores lá. Olha, recebi a proposta, vendeu o peixe desse jeito, né? O lojão, o salarão, o carro, deram até onde ele ia morar. Estava animadaço. Os pastores falaram assim, vamos orar. Cozinharam ele 2 ou 3 meses orando. E quando passou o tempo, o dia da reunião para dar a decisão, os pastores falaram assim, nós entendemos de Deus que não é para você ir. Ele ficou arrasado. Mas é lindo, é precioso, é o reino, aquela coisa toda. Entendemos de Deus de te aconselhar a não ir. Você pode até ir, mas nós não cremos que seja bom para a tua vida. E ele falou, amém, eu vou receber como palavra de Deus. Ligou para o varão, o querido lá, falou, amado,
Eu não vou. Você é louco. Você vai perder uma oportunidade dessa. É a oportunidade da sua vida. Não vou. Ano depois, 6 meses depois, toda aquela mega parada foi para o espaço. O cara foi pego numa situação de adultério e só escândalo de grana, tudo. Uma confusão sem mais tamanho. Imagina se Osaf estivesse lá. Tido junto. Ou teria ficado manchado pela situação, por associação, ainda que ele não tivesse parte em nada. O Senhor preservou ele. Em primeiro momento, o que ele perdeu? Mas o que ele ganhou? Tem muito mais valor. Quando eu tenho 4 filhos, né? Sempre que as pessoas não me conhecem e ficam sabendo disso, eles falam assim, mas você planejou? Você não pensou 2 vezes? Não, muitas pessoas. Isso não só no mundo. Irmãos, quase escandalizados porque eu tenho muitos filhos. E aí quando você senta para conversar, eles não estão preocupados porque eu vou gastar muito tempo ensinando o filho na disciplina, na exortação do Senhor. Eles estão preocupados porque é um gasto muito grande. Porque o dinheiro é tão Senhor que eu penso em dinheiro na hora de ter meu filho. Ou não? Eu estou mentindo? Quando eu engravidei do Mateus, a gente estava no meio dessa história toda, né? Lembra que a pandemia foi quando ele vendeu a loja? Então a gente ainda estava meio assim, tateando o que Deus ia fazer. E eu não engravidei propositalmente. Eu tenho 48 anos, vou fazer 49, eu estava fazendo 45 e eu engravidei. Eu achei que eu estava entrando no climatério, a médica falou para mim que eu não tinha chance nenhuma mais de engravidar, porque todas as minhas gravidezes elas foram induzidas, e eu engravidei em setembro, fiquei em pânico e perdi 1 semana depois. Quando a gente foi na médica, ela falou assim para mim, olha, você tem 45 anos, você não vai engravidar de novo assim. Isso aí foi um cometa Halley que passou. Cometa Halley é um negócio que acontece de 100 em 100 anos, tá? Estou falando com os jovens aqui, tá? Cometa Halley. Mas se você quiser engravidar, você precisa decidir isso, porque eu vou trabalhar com o teu corpo, eu vou te induzir. Que você tá bom. Nós oramos e o Willi falou assim, pô, as crianças já estão grandes, né? A gente está com uma vida muito mais livre. Porque fica com a vida mais livre. Eu não tenho uma criança para amamentar, uma criança para dar banho. E decidimos, amém, o Willi vai fazer uma vasectomia dia 27 de janeiro. Ok? Todo mundo acompanhando? Dia 31 de dezembro passou outro cometa Halley. E eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei desesperada. Eu só chorava, porque eu falei, Deus, eu tô velha. Deus, eu tô dura. Deus, eu tô ferrada. E o Willi ficou muito feliz. E eu ficava com mais raiva ainda dele, porque ele estava muito feliz. Eu falava assim, eu não quero ter filho nem com você, nem com ninguém. Não é pessoal. Eu só não quero mais engravidar. E eu estava velha, gente. 45 anos, tudo bem. O pessoal hoje em dia tem filho. Não é legal, ok? É outro corpo, é outro organismo, né? Menina. Aí, eu lembro que quando eu descobri, a gente contou para poucas pessoas, porque eu não tinha nem coragem de falar assim, tô grávida. Eu tinha vergonha de contar para os outros. E eu lembro que o Zaninho estava lá em casa e ele falou assim, esse vai ser o filho da sua mão direita. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Esse filho é da força do Senhor, não é da sua. E isso calou meu coração. E aí eu fui dar notícia para as pessoas, porque até ali eu não tinha conseguido abrir minha boca. E aí veio a grande surpresa. Em vez das pessoas me parabenizarem, elas ficavam escandalizadas e elas me levavam para um lugar de pânico. Primeiro que o meu filho ia ser doente, primeiro que o meu filho ia ter problema, porque eu sou velha. E segundo, mais um filho, mais um colégio, mais um plano de saúde. E tudo aquilo que nem passava na minha cabeça, porque assim, eu estava com outras preocupações, vinha como um fantasma. E eu lembro que o Willi falou assim, ele me pegava e falava assim, olha para mim, o Senhor mandou,
o Senhor proverá. Ele sustentou a gente até aqui, olha para trás. O mesmo Deus que foi lá do teu nascimento, Ele vai até quando seu cabelo estiver todo branquinho. Do que você está com medo? E eu queria perguntar para vocês, assim, eu estava ali na cadeira, isso veio 5 vezes no meu coração. Por que eu não tenho mais um filho? E aí quando eu engravidei do Mateus e entrei naquele looping de Senhor, por que você não me avisou? Por que o Senhor... E o Deus falava só uma coisa para mim: você nunca me perguntou quantos filhos eu tinha para você. Você decidiu sozinha. Isso nunca esteve debaixo do meu governo. E aí o meu choro virou um choro de arrependimento, de vergonha, porque eu falava que o Senhor é meu Senhor, mas eu nunca entreguei essa decisão para Ele, porque eu achava que eu dava conta de 3, mas de 4 não. Que tolice! Como a gente é bobo. Queridos, as coisas mudam do dia para a noite. É o Senhor que dá riqueza, é o Senhor que empobrece. Quem sou eu para achar que vou sustentar um filho? Quem é você para achar que você vai conseguir sustentar teu filho? Se você não entregar esse governo na mão do Senhor, você vai continuar governando a sua vida sozinho. E não é um lugar bom. Não é um lugar seguro. Não é um lugar de paz. É um lugar que você vira noites tentando achar solução para os seus problemas. Hoje eu já entendi que eu tenho 4 filhos. E eu não tenho governo para decidir sobre a vida deles. Mas eu tenho um Senhor sobre eles, que vai levá-los até o fim. Eu não consigo, mas Ele consegue. E eu queria que as mulheres pensassem sobre isso, os homens também. Por que você tem 1, 2, 3, 4? Eu não sei. Mas você precisa ter coragem de perguntar para o Senhor: quantos filhos o Senhor tem para mim? Eu tive que pedir perdão para meus filhos, porque eu falava para eles que eu escolhi ter 3 filhos. E eu hoje estou num trabalho inverso de falar: pergunta ao Senhor. Pergunta ao Senhor. Você não sabe nem se você vai conseguir ter 1. Você não sabe nem se na segunda gravidez você vai perder o útero por um problema que acontece muitas vezes quando a gente tem neném. Você não sabe nada. Pergunta ao Senhor. Larga o governo. Esse trono tem dono e não é você. Em nome de Jesus. Não sei quem falou, mas foi precioso demais. Com todo projeto de Deus, vem junto a provisão. Todo projeto de Deus traz consigo um orçamento perfeito, porque Ele não faz nada atrapalhado. Ele te mandou mais um filho, vai vir a promoção. A gente tem um querido lá que teve o 3º e ele ficou preocupado. Ele veio conversar: rapaz, e agora? Eu ganho tanto, agora mais um. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei isso para ele. Isso consolou o coração desse irmão. Amém. O que aconteceu quando a esposa estava grávida? Surgiu um projeto novo na vida dele. Ele vai ganhar 3 ou 4 vezes o que ele ganhava. Porque é assim que o Senhor faz. Na profissão dele, ele fazia uma coisa, vai fazer outras 3. Todo projeto de Deus traz consigo a provisão. Porque Ele não é Deus de confusão. Quem é trapalhão? Eu sou trapalhão. Ele não. Amém? Dinheiro não pode ser o motor que me leva a tomar decisão. Bora para o retiro? Eu vou perguntar ao meu Senhor. Que dinheiro eu não tenho. Eu estava escutando o testemunho do cara que fundou a Jocum, Larry Cunningham. Ele tem muitas histórias. Loren Cornman, né? Eu estava ouvindo ele dizer que ele mora no Havaí, faleceu ano passado, se não me engano, retrasado. Eles moram no Havaí e eles iam fazer uma viagem com alguns irmãos para visitar uma comunidade. E cada um dos irmãos que ia junto precisava providenciar o recurso para passagem, etc. Né? E aí tinha um rapaz, né, o único dos 30 que estavam indo junto lá, que não tinha o dinheiro. E ele virou para a esposa e falou assim: ó, quero ajudar o Jack aí também com a gente. Um irmão precioso, querido, ajuda com a música, vamos ajudar ele? A esposa
vamos orar. E eles foram orar e o Senhor falou, não ajuda, não põe a mão. Aí eles começaram a ficar preocupados, né? Pô, o Jack deve estar em pecado, né? Deus mandou não ajudar, o que é isso, né? E aí, chegou o dia da viagem, até a véspera o Jack não tinha conseguido ninguém que ajudasse. Sabe o que o Jack fez? Em oração, falou, Senhor, eu estou na tua dependência, eu quero ir, mas eu não tenho, mas o Senhor é o dono de toda hora, toda a prata. Ele foi para o aeroporto, queridão, encontrou com a equipe, e o Lauren perguntou para ele, e a tua passagem? Tem não. Chegou um camarada que estava dormindo em casa, e Deus falou assim, você vai para o aeroporto comprar as passagens e deixar tanto de dinheiro com o Jack no aeroporto. Ele foi, e aí chegou lá, encontrou com a turma lá, eles estavam reunidos orando, aí o cara puxou o Jack e falou, Deus mandou eu vir aqui comprar passagem para você ir no... É assim que Deus faz cada um de um jeito, porque Ele é criativo, Ele não curou todo mundo igual. Ele mandou Jesus dar uma cuspidinha no chão, fazer uma laminha e botar no olho, o outro Jesus falou, o outro Jesus curou o cara parcelado, orou, tá vendo? Estou vendo homens como árvores, orou de novo, ficou bom, porque não tem que ser tudo igual. Porque a gente tem essa tendência de transformar tudo numa fórmula. Não, já que Deus ajudou o William a pagar a dívida desse jeito, o que eu vou vender que vai pagar minha dívida toda? Não sei, querido, mas Ele é teu Senhor. E os problemas que Ele quer resolver na minha vida são diferentes dos que Ele quer resolver na sua vida. Porque todas as coisas, nós sabemos, cooperam. Amém? Conforto, segurança, prazer, essas coisas estão muito atreladas a dinheiro. Isso é mundo, aparência. A gente tem a impressão de que se eu tenho dinheiro, eu tenho segurança, tenho conforto, tenho prazer. Aleluia. Mandar. Você tem que ser macho para responder algumas das perguntas que a gente fez, né? Tem que ser muito corajoso. Quando é levantada uma necessidade da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja, por exemplo, você pergunta para Deus em oração qual a sua parte nisso, ou você vai olhar o seu saldo bancário para ver se você pode ajudar. Tem um irmão precisando de uma geladeira porque teve uma enchente, a geladeira dele foi para o espaço. Espera aí que eu vou olhar aqui o aplicativo do Itaú rapidinho, para ver se eu vou poder chegar junto. Quem é o Senhor? Tem um congresso muito legal de homens lá em Belo Horizonte. Bora! Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Quem foi o Senhor? Quando alguém te pede dinheiro emprestado, você pergunta qual o plano de pagamento? Ou você empresta sem dó e sem expectativa de receber de volta? A gente vivia numa comunidade simples, né? E o meu pai prosperou. Cara simplão, meu pai, gente boa. E as pessoas pediam emprestado para ele, e ele emprestava. E ele já sabia que não ia receber de volta. E eu sei que as pessoas estavam abusando da disponibilidade dele. Eu falei assim, por que você faz isso? Perguntei para ele, né? Ele falou, porque eu recebi mais do que eu preciso e porque o Senhor é bom. E se eu não estender a mão, eu não sei quem mais vai estender. Eu admirava ele. Eu não vou falar do meu pai, não. Deixa a Lu falar. Eu vou falar do pai dele porque ele não pode falar do pai dele, mas eu posso falar do pai dele. O pai dele, eu quando conheci a família do Willy, foi muito impactante, porque eles lidam com dinheiro de uma forma muito diferente do que eu lidava. Lá em casa, meu pai era uma pessoa humilde, então assim, ninguém podia tocar no carro, ninguém podia tocar nos vinis, lembra? Não empresta disco, tudo era muito controlado, não podia emprestar porque não podia dar, então assim, não podia deixar a luz acesa. Quando eu cheguei na casa do Willy, eu nunca vi uma família perder tanto dinheiro para os outros e ficar tão em paz como eles ficavam. Mas era um negócio meio assustador. As pessoas passavam ele para trás e ele falava assim para mim, é só dinheiro. E não roubou de mim, porque eu não sou dono dele. O dono dele vai dar conta disso. Eles lidavam e lidam com dinheiro de uma forma muito graciosa.
Se ele via uma necessidade, isso quando estava duro ou quando estava abastado, ele não perguntava se tinha alguém que podia ajudar mais. Ele queria ajudar mais. Eu lembro que quando meu sogro foi preso, a empresa deu ruim, né? Tudo ficou ruim. E eu pagava as contas deles, né? Eu pegava o dinheiro do meu sogro aqui no Brasil, eles estavam morando nos Estados Unidos, e ela ganhava um valor. 60% do valor da minha sogra era para fazer depósito na conta de pessoas que eles ajudavam. E eles nunca falaram sobre isso. Empresários passavam eles para trás, empregados roubavam dinheiro. Mas assim, valores que você fala assim, isso não é justo. E ele falava, esse dinheiro não é meu. Você aperreia com isso não, é só dinheiro. Não levaram nada. Eu fui agora para encontrar com eles em Lisboa, né? E a gente passou pela França. E a minha bolsa foi roubada. E a minha bolsa tinha todo o dinheiro da gente. E eu lembro que quando eu surtei e percebi que meus passaportes, minha bolsa, minha carteira, tudo meu tinha desaparecido, eu falei assim, meu bem, agora, os passaportes. Ele, os passaportes nós precisamos. Eu falei, o dinheiro, é só dinheiro. Mas é o nosso dinheiro. Ele, mas Deus é o dono de todas as coisas, Ele vai prover de novo. Não fica perreada com dinheiro, não. Eu falei, gente, eu preciso mudar minha mente. Eu preciso mudar minha mente. Porque eles alcançaram uma coisa que eu não alcancei. O Nelson, quando ele vê uma necessidade de alguém, ele já liga para o Willy. Eu percebi que... Será que a gente pode ajudar com... E isso é um coração de quem entendeu que é só mordomo. De que não é dono. De que aquele que é o dono tem muito mais. Tem muito mais. Criança na idade do Mateus, se você tentar tirar a comida do Mateus, você vai arrumar um problema. Se ele estiver comendo batata frita e você meter a mão no pote dele, ele vai brigar com você. Só que ele não entende que eu tenho dinheiro para comprar 1000 sacos de batata frita. E em vez dele simplesmente abrir o saco e dar para todo mundo, ele fica retendo, mas ele é uma criança de 3 anos. Por que a gente se comporta às vezes como uma criança de 3 anos? Tem alguém mexendo no nosso. Não vai mexer não, é meu. Se o dono de todo ouro, toda prata, pode derramar sobre a tua vida muito, muito mais. No Rio a gente tem um princípio, né? Ninguém deixa de fazer nada por falta de dinheiro. Ninguém deixa de ir a retiro por causa de dinheiro. E não pode haver nenhum necessitado entre nós. Se a pessoa está sendo fiel, se ela não está, se ela tem, se ela não tem, não é da minha conta. Porque isso não é sobre mim, não é sobre o meu bolso. Porque tem outro governo. Tem outro governo. E o Senhor quer transformar-vos pela renovação da vossa mente. Porque senão essas coisas vão ficar sempre no sublime. E outras pessoas vão experimentar de uma provisão do Senhor que você não experimenta. Porque você está sempre segurando. Para ganhar tem que perder. Lembra? No reino é diferente. O maior é o menor. O Senhor precisa mudar a nossa mente. Os reinos têm valores diferentes, né? O reino de Deus, os valores em relação ao dinheiro são generosidade, misericórdia, serviço e hospitalidade. A gente tem um testemunho muito precioso dos irmãos aqui sobre hospitalidade, né? Como recebem carinhosamente, abundantemente, né? A gente tem aprendido muito com os irmãos aqui sobre hospitalidade. Né? Ser generoso é dar com liberalidade, ajudar com muito e sem arrependimento. Deus ama o que dá com alegria. Ser misericórdia é se compadecer e pagar uma conta que não é minha. Foi o que Jesus fez comigo. E porque eu entendo isso, eu exerço misericórdia na vida de outros. Servir é servir com tudo, inclusive com os bens. Ser hospitaleiro é abrir a porta da casa com alegria, é colocar à mesa o que eu tenho de melhor, ainda que seja coisa pouca. Pão com manteiga é o que eu tenho de melhor, é com isso que eu vou servir. Amém? Servir com o que eu tenho.
Hebreus 13:2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Por outro lado, no reino de Mamon, os valores são avareza, mesquinhez, egoísmo e indiferença à necessidade dos outros. Comparação, competição e inveja são as regras do jogo. Quer que repita? Então vamos lá. Os valores do reino são generosidade, misericórdia, serviço e hospitalidade. E os valores de Mamon são avareza, mesquinhez, egoísmo e indiferença. É pecado quando você vê alguém com falta, com privação. Eu não estou falando assim, eu tenho meu carrão, o irmão tem um carrinho, então o irmão tem que ter um carrão também. Isso não é disso que a gente está falando. Está falando da pessoa não ter o básico, o mínimo. Se ficar indiferente a isso, querido, tem alguma coisa errada com o evangelho que você está praticando. Amém? A gente não pode servir o dinheiro precisa servir a um propósito, mas não um propósito meu, um propósito do Senhor. Você já fez essa pergunta? Por que fulano tem tanto dinheiro? Porque assim fez o Senhor, porque é Ele quem dá, é Ele quem prospera, para cumprir propósitos dEle, até o ímpio. Você já viu aqui abrir 2 lojas de material de construção? Uma dá certo e outra não. Por quê? Porque o Senhor fez assim. Porque é Ele quem prospera. A prosperidade vem do Senhor. Aqui eu construo com as minhas mãos, não está sob o senhorio de Cristo. Amém? Dinheiro precisa ser um instrumento de serviço e não um fim a mim mesmo. Se eu não me alinhar com quem tem mais poder do que o dinheiro, eu vou ser engolido e vou seguir como todos seguem, escravo. 2 Coríntios 9, 6-9. Isto vos afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Esse é o princípio da palavra. Amém? Se eu não consulto ao Senhor antes de responder aos desafios que me são apresentados, mas eu consulto a minha carteira, isso precisa mudar. Minha identidade precisa ser a identidade do meu Senhor. Quem somos deve ser conectado com aquele que me amou quando eu ainda era rebelde, inimigo. Minha devoção precisa ser aquele que se entregou por mim e me perdoou das minhas transgressões. É uma questão de quebrantamento. Amém? O mundo, Mamon, ele diz que eu sou aquilo que eu alcanço. A gente se identifica pela nossa profissão. Não é isso? Cadê o fulano? Doutor fulano. Problema nisso? Não, porque de fato é doutor. Estudou para ser doutor. Só que isso não é a minha identidade. Teve um querido que eu encontrei com ele, ele me pediu para chamar ele de doutor fulano. Falei, tá bom, então você me chama de vendedor Willy, porque eu era vendedor de livro. Você me trata por vendedor Willy, por favor, me respeita no meu título. Apesar que como advogado, acho que até posso ser doutor também, né? Ah, se eu soubesse disso, tinha botado para cima dele também uma gracinha. Não é isso? Sabe que o Senhor, Ele fez o pobre e o rico, está lá em Provérbios 2:22. Ele criou ambos. E Ele tem prazer
em nos incluir nos planos dele. Ele chega a dizer lá, né, que ele não faz nada sem dar a conhecer aos seus servos, os profetas. Ele quer compartilhar os planos dele com a gente, mas para isso a gente precisa do senhorio dele. Peraí que a minha mulher mandou uma mensagem aqui, eu tenho que olhar, né, gente? Vai que é importante. Eu abri a mensagem errada, tá vendo? Mandou ler os versículos. Amém. Eu não respondo mais nada sem consultar quem manda. Não avalio o que eu posso, o que eu não posso, com base com o que eu tenho ou não tenho. E eu sei que o meu Pai é dono de todo ouro e de toda prata. Quer dizer que eu estou pregando que a gente tem que abandonar o bom senso? Vamos sair todo mundo daqui para a concessionária da BMW e vamos comprar uma de cada cor. Uma para cada dia da semana. É isso? Claro que não. Claro que não. Eu preciso colocar tudo diante do Pai. Senhor, eu quero trocar de carro, porque o carro está dando problema estou parando todo dia lá na oficina. Posso trocar de carro? Pode, meu filho. Ou não pode, meu filho. Porque Ele é Senhor e Ele fala. Amém? Se Ele é Senhor, tudo precisa ser colocado para Ele e Ele me orienta. Se eu entreguei a minha vida para o Senhor, não sou eu mais quem manda, não sou eu nem mais quem vive, Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20, mas a vida que agora vivo, a vivo pela fé no Filho de Deus que morreu por mim e se entregou por mim. Amém? A noção da gente de prosperidade, ela não pode ser mais mundana. Eu não sou próspero porque eu tenho muito dinheiro ou pouco dinheiro. Eu sou próspero porque eu tenho o Senhor, porque os meus filhos não estão perdidos, porque eles estão aqui. Porque minha esposa me atura ainda, não desistiu de mim. Essa é a minha riqueza. Porque a gente não pode tomar mais decisão nenhuma sem consultar quem manda. E a palavra é clara, porque é Jesus quem diz: ou vai servir ao Senhor, ou vai servir Mamon. E o meu temor, hoje de manhã, é porque eu sei que a gente está afrontando uma fortaleza. E é muito difícil a gente reconhecer que talvez seja governado pelo dinheiro e não pelo Senhor. É muito difícil, por causa da nossa justiça própria, por causa das nossas muitas convicções. Mas se você toma decisões sem consultar o Senhor, fica aí a dica. Prosperidade no reino de Deus, querido, é ter o suficiente. E se eu tenho mais do que o suficiente, é para poder ajudar quem precisa. Amém? E isso é prosperidade. Generosidade do mundo é dar o que sobra. Generosidade do reino de Deus é dividir o que eu tenho. Pouco ou muito. Conhece o ditado? Farinha pouca. Vocês conhecem? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Apaga essa frase, querido. Vocês conhecem essa frase? É comum lá no Rio. Quando tem pouca farinha, eu faço pirão para mim. Você faz pirão, mas só que a frase para a gente, no reino de Deus, é farinha pouca, meu irmão primeiro. Cada um não cuide somente daquilo que é seu, mas daquilo que é do outro. O amor ao próximo não é amar a tua próxima compra, é amar o irmão, o próximo, quem está do seu lado, crente ou não crente. Porque a gente vai lá para o sertão para manifestar o amor de Deus, não só com a nossa pregação, mas com recurso, com serviço. Amém? Mas a gente não pratica esse amor só lá no sertão, a gente pratica em toda parte. Em Manhuaçu, no Rio de Janeiro, no sertão e até os confins da terra. Está lá em Mateus, não é isso? Deus ama tanto que Ele deu. E Ele deu o que tinha de melhor. Ele deu o próprio Filho. Para que a gente não viva mais conforme
os desígnios desse mundo. Amém? Quem ama dá dízimo, dá oferta, dá o serviço, dá tempo, dá dinheiro, tempo, atenção, porque entende que recebeu mais do que merece. E crê nisso somente com uma mente transformada. Agora a gente vai matar Paulo. Você sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Você vai ficar escandalizado. Qual foi? Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Imoralidade? Vamos conferir lá em Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50. Olha o pecado de Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16, 49 e 50. Botou aí na telinha? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. A imagem que a gente tem de Sodoma e Gomorra é de que eles eram imorais, de que a imoralidade corria solta. Essa era a folha. A raiz era soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Não é pecado ter mais do que você precisa, porque quem deu foi Deus. Pecado é não perguntar para o Senhor o que eu devo fazer com isso. A raiz do pecado deles não era a imoralidade, era só a folha. A raiz era amor ao dinheiro. Vamos orar, irmãos? Hoje eu não queria fazer apelo. Minha mulher, ela gosta de apelo, gosta de botar a mão nos outros para orar, eu gosto também. Mas você precisa fazer uma pergunta sincera, objetiva ao Senhor, né? Senhor, em alguma área da minha vida o dinheiro é governo? Eu sou avarento? Você pode não gostar da resposta. Você não consulta o teu irmão, não. Ô fulano, você acha que eu sou avarento? Irmão, o mundo é cosmos, aparência. Ninguém vai falar por uma questão de aparência que te acha avarento, ainda que você seja e ele ache. Educação, né? Ninguém vai te dizer isso. Mas quando a gente vai diante do Senhor, querendo acertar, quando Ele responde, Ele não responde para te arrebentar, para te destruir. Esse é o acusador. Ele fala assim: ai, amado, você é avarento, você é apegado, mas eu amo você, eu quero te ajudar, eu quero te corrigir, eu quero tirar você desse governo para te implantar o meu. Amém? Vem orar, Telinho. Pai, que Tu possas reinar soberano sobre a vida da igreja. Deus, que nós possamos confiar inteiramente no Senhor, que nossa vida está depositada no Teu altar. O Senhor tem o controle total. Nós sabemos, fomos relembrados, Senhor, que Tu tens controle total da nossa vida. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. No nome do Senhor Jesus, assuma o controle da Tua igreja, Senhor. Seja em todas as questões, seja se os irmãos desejam ou não ter mais filhos. Às vezes nós mesmos ficamos preocupados com irmãs que já estão no terceiro, quarto filho, ainda falam em ter outros, e a gente preocupa com questão de plano de saúde, de escola. Senhor, nos perdoa, porque olhamos segundo a ótica desse mundo.
Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor prospere, em nome de Jesus, em todas as áreas. Se as irmãs, os irmãos, os pais quiserem ter mais filhos, que o Senhor prospere, dê prosperidade com muitos filhos, porque o teu reino expanda sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus. Que não olhemos mais, Senhor, segundo o que pensamos, segundo a nossa mente natural pensa, mas o Senhor nos dê uma mente renovada, transforma a nossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No nome do Senhor Jesus, dá-nos um coração liberal, um coração que dá com alegria, no nome de Jesus, que não seja indiferente, como Ele colocou aqui, com aquele mais necessitado. Nos perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. É uma palavra que nos confronta, é uma palavra que mexe conosco, mas que o Senhor possa nos transformar, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.